Olá, meus queridos amigos, continuando o estudo da lição número 5, a parte de quarta-feira, dia 28 de julho, falando sobre meu jugo é suave. Jesus Cristo convida as pessoas a estarem com Ele e Ele promete com essa situação, com esta vinda, Ele promete assim alívio e descanso. E Ele chegou a dizer, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. No tempo de Jesus havia muita situação extrema de que as pessoas teriam que seguir regras para estarem adorando a Deus de maneira plena. No tempo de Jesus havia os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Eram 3 grupos de pessoas que eram assim interessadas em que as pessoas fizessem tudo certinho para que Deus se agradasse de todos eles. E eles tinham medo de que o povo se voltasse de novo para a idolatria e fossem de novo para um cativeiro. E por isso eles então criaram uma série de regras para que as pessoas andassem dentro daquelas regras e desta forma agradassem a Deus. No entanto, esta forma assim regrada de servir a Deus se tornou algo mecânico. E as pessoas se tornaram escravos dessas regras. A tal ponto que quando Jesus veio, começou a pregar uma religião onde as pessoas buscavam a Deus de maneira mais suave, as pessoas gostaram. Por isso as pessoas seguiram Jesus. E Jesus disse, venham a mim, e com certeza eu pegarei e aliviarei os fardos de vocês. No tempo de Cristo havia 2 jugos. Um era o jugo duplo, onde se colocavam 2 animais para puxar uma carga, arar uma terra, e assim não havia pesos ou sobrepeso sobre um dos animais. E havia também o jugo individual, que era usado até sobre pessoas. Escravos utilizavam jugos individuais para carregar peso. E o jugo era colocado de maneira a que houvesse um equilíbrio daquilo que a pessoa ia levar da carga, e com isso não podia ser então desconfortável, não podia ser doloroso, mas mesmo assim as pessoas não conseguiam fazer com que um jugo individual se tornasse algo suportável. E Jesus Cristo utilizou a figura do jugo para falar da religiosidade das pessoas que estavam seguindo e daqueles que estavam assim servindo as regras judaicas. Por isso os judeus tinham tanta raiva de Jesus, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, porque Jesus estava se opondo a tudo aquilo que eles haviam criado. E logicamente que a oposição de Jesus era porque Deus não estava se agradando daquela situação toda. Por isso que a carga imposta sobre uma pessoa tornava dolorosa uma vida religiosa. Um pastor que morava na Ilha da Madeira, ele disse que viu quando essa expressão, o jugo, se tornou algo assim incompreensível para ele. Ele disse que na Ilha da Madeira não existe asfalto, são paralelepípedos em todas as ruas. E as pessoas carregam peso com trenós, uma espécie assim, de carro, né? Mas não é um carro, é uma carroça, só que em vez de ter roda tem lâminas. E eles então passam sebo de boi nessas lâminas para deslizar em cima das pedras das ruas. E eles têm uma espécie de freio. Só que quem puxa isso são assim parelhas de cavalos ou bois. E eles carregam assim pesos enormes e deslizando por aquelas ruas e brecando, e há muitos acidentes com isso, tá? Muitos animais são atropelados, pessoas também, as cargas assim se chocam contra pessoas, contra os estabelecimentos. É uma situação muito delicada. E ele disse que viu quando um homem estava tentando mover uma casa pré-fabricada, que estava em cima de uma espécie de uma plataforma, e ele tentava mover, alguém encomendou que ele movesse para outra rua aquela casa. E ele amarrou várias cordas naquela casa em volta e amarrou então ali em 4 cavalos, com jugos duplos. E aqueles cavalos, coitados, não conseguiam. E o homem chicoteava aqueles cavalos assim, sem piedade, como se eles não quisessem puxar a carga. Mas estava muito pesado, eles não conseguiam. Até o pastor disse que ficou até feliz com o que aconteceu, mas ele disse, a gente não deve se regozijar com o infortúnio dos outros, né? Mesmo que seja fruto da imperícia da pessoa ou de uma situação inadequada. Ele disse que, num certo momento, aquele homem, assim, as cordas afrouxaram, os animais deram alguns passos para trás e ficou uma folga na corda. E o homem foi mexer naquelas cordas e alguém assim, fez um estrondo em algum lugar perto e os cavalos se assustaram e deram assim, uns 4 passos para frente e aquelas cordas que estavam assim meio mole, elas se retesaram, esticaram de uma vez
E aquele homem tomou um tranco tão grande que foi jogado a uns 3 metros de altura e caiu de cabeça no chão, se ferindo muito. Aí o pastor disse, eu era menino, mas eu fiquei até contente, porque o homem provou do seu próprio castigo, do seu próprio veneno. Os coitados dos animais não conseguiam puxar a carga. Então foi bem feito o que aconteceu com aquele homem. Ele diz, a gente não deve se vangloriar, nem se gloriar, nem se regozijar com o infortúnio dos outros. Mas ele disse, o que me assustou foi aquele homem bater nos animais para que os coitados tentassem mover aquela carga tão pesada. No tempo de Jesus, Jesus também se conduía das pessoas. A expressão dele, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quiseste. Era uma expressão que denotava que Jesus estava com dó das pessoas que não conseguiam servir a Deus de maneira plena por causa das regras que os fariseus impunham sobre as pessoas. Por isso Jesus denunciava esta prática horrível dos fariseus de criar regras, onde um menino, um rapaz, em vez de ajudar os pais, ele dedicava todo o ganho dele para o templo, e os pais passavam fome. Jesus disse, não pode isso, vocês invalidam a lei com a tradição de vocês. Jesus Cristo se opunha a muitas regras que eram desumanas na maioria das vezes. E por isso ele foi perseguido. Tá? Pergunta número 5 a lei de Deus é vista hoje como um jugo pesado e difícil de guardar, como era no tempo de Jesus. Como podemos ajudar as pessoas a mudar essa opinião e gostar da lei e do seu autor? Aqui tem um texto bíblico, Mateus 11, verso 30. Jesus diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comparando aquilo que as pessoas serviam e seguiam, o que Jesus oferecia era um fardo suave, um jugo leve. Romanos 7, verso 12. O apóstolo Paulo dizendo, de tal maneira a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se naquele tempo de Jesus, servir a Deus ou seguir a lei de Deus era um fardo pesado, Jesus oferecia algo mais leve, maneiro, suave, um jugo suave, uma obediência tranquila, uma obediência por amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se as pessoas acham que a lei de Deus é um fardo, a lei de Deus é boa, é santa, é justa, é leve, é suave. Então, para a pergunta, a lei de Deus é vista hoje como um jugo suave de guardar. Como podemos mudar a opinião das pessoas sobre isso? Resposta, a lei é a expressão do caráter de Deus. Então, se apresentarmos a lei como Deus é, cheio de amor por nós, as pessoas poderão amar a lei e o autor da lei. Guardar a lei é um processo de amor e tem que ser feito passo a passo. Por isso que quando a gente entra na igreja, tem que ser ensinado primeiro a amar Jesus. E depois então se apresenta a lei de Deus como norma de conduta cristã. Deus segura em nossa mão. É como uma criança que está aprendendo a andar. Quem tem hoje filhos, sabe que quando os pequeninos começam a dar os primeiros passinhos, eles caem, eles se machucam, muitas vezes batem o joelho, ralam o joelho, e é preciso a gente estar lá segurando, dando a mão para eles pegarem confiança, passo a passo. Começam segurando nos sofás, nas cadeiras, nas paredes, até que você vê que eles estão andando sozinhos, mais ainda titubeando, e você vai lá e dá a mãozinha para ele, e ele então, ele consegue andar, até pegar confiança plena. Seguir a Deus, guardar a lei de Deus, é algo que tem que ser feito passo a passo, até que a observância da lei se torne assim, algo simples, porque será o resultado do amor a Deus. Isso é importante, o resultado do amor a Deus é a obediência à sua santa lei. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, do ano de 1980, foi transcrito de um de seus livros, na página 140, está escrito assim, ninguém guardará a lei de Deus se não amar aquele que é o unigênito do Pai. Está vendo? E no entanto, e certamente, se eles o amam, manifestarão esse amor pela obediência a Ele e à sua lei. Ninguém guardará a lei se não amar o autor da lei. É importante. Uma moça recebeu um livro de um rapaz. Durante muito tempo, pegou o livro e jogou na estante. Depois de algum tempo, eles acabaram namorando e um dia o rapaz disse assim, você leu aquele livro que eu te dei? Ela disse, não li. Pois aquele livro, o prefácio é dedicado a você. Eu já te amava e quando eu fiz aquele livro, eu dediquei a você aquele livro. Agora a moça pegou aquele livro e naquela noite ela leu o livro inteiro. Sabe por quê? Porque agora ela amava o autor do livro.
Quando nós amarmos o autor da lei, nós guardaremos a lei por amor a ele, não como uma tentativa de nos salvar. Pergunta número 6. O que Paulo escreveu em Gálatas 5, verso 1, sobre a liberdade do jugo da escravidão? Que jugo era esse que o apóstolo Paulo dizia que nós não devemos voltar a esse jugo? Gálatas 5, verso 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é esse? A resposta é Cristo nos libertou, primeiramente, da escravidão do pecado, e nos deu um jugo mais leve, que é a obediência à sua lei por amor a Ele. Alguns pensam que o jugo da escravidão que Paulo menciona é guardar a lei. Não atribui que guardar a lei é um jugo, é uma carga pesada, quando na verdade Paulo está falando sobre um legalismo. O legalismo sim é pesado. Quando a gente assim tenta ser certinho, porque senão os castigos divinos virão sobre nossa vida. Se eu não for certinho, então Deus não vai me aprovar. Isso é legalismo. Isso Deus não aceita. A pessoa não vai ser salvo por obras da lei, mas ninguém será salvo se não guardar a lei, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. Se eu não guardar a lei, quer dizer que eu estou me opondo ao autor da lei. Então, é incoerente dizer para algumas pessoas, alguns crentes: você mata, não, você rouba, não, você adultera, não. Por quê? É porque eu estou guardando a lei. Mas ele disse que a lei já está obsoleta, que a lei é um fardo. Não, a gente tem que guardar a lei. Então, tem alguma coisa errada na explicação dessas pessoas. Nós amamos o autor da lei, e por amar o autor da lei, que nos deu a salvação, a justificação, promessa de vida eterna, nós passamos a guardar a lei, que é a expressão do caráter de Deus. Tá? Os ensinos de Paulo são claros. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Vocês são salvos pela fé através da graça. Deus nos justifica por causa de Cristo. Deus nos promete a vida eterna por causa do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso amor para com Jesus Cristo tem que ser uniforme, grandioso, pleno, porque Ele nos garante todas essas coisas. E quando a pessoa tenta se salvar com suas obras, aí se torna uma opressão servir a Deus. A gente percebe isso quando vê nas religiões por aí, o pessoal fazendo penitência, fazendo assim um monte de sacrifícios para tentar buscar sobre si uma santificação para que Deus se agrade da sua vida. Tá? Ellen White diz assim, Testemunho Seleto, volume 1, página 54: vosso coração ainda é carnal, não estáis sujeitos à lei de Deus, nem em verdade o pode estar. Esses corações carnais devem mudar, para verdes beleza na santidade. Então amareis a Deus e amareis a sua lei. Então o jugo de Cristo será suave e seu fardo leve. Um coração carnal não consegue guardar a lei, porque ele não acha graça nisso. Ele acha que isso é um fardo. Isso está certo, o apóstolo Paulo. Quem é carnal não consegue guardar a lei por amor, porque não ama o autor da lei. Tá? Então a gente pergunta assim: as asas para uma ave é um peso ou é uma necessidade? É uma necessidade. A vela para o barco é um peso ou é algo que impulsiona ela para frente? Impulsiona o barco para frente, a vela. Por isso que o amor de Cristo se torna a nossa força para guardarmos a lei. Sem o amor de Cristo, a gente não consegue guardar a lei. Pode escrever. Você pode tentar ser santinho. E tudo que vai conseguir é um estresse espiritual, porque não vai conseguir. Agora, com a força do amor de Cristo, a pessoa acha tudo suave. Uma mulher que era casada com um homem extremamente radical. O homem fazia uma lista todo dia. Eu quero hoje, tudo que você tem que fazer: lavar a louça, passar roupa, lavar a roupa, você tem que limpar o banheiro, tem que limpar isso, limpar o escritório. Fazia aquela lista. Quando chegava, o homem pegava uma prancheta e ia conferindo, lavar a roupa, lavar a louça, lavou, limpar o escritório, lavou, limpou, limpar o banheiro. Fazia a mulher de escrava praticamente. Ela viveu 10 anos com esse homem. Esse homem teve um infarto e faleceu. A mulher ficou viúva há uns 2 anos, depois casou-se com outro homem. E um dia ela estava limpando as coisas direitinho ali, e ela começou a pensar na vida que ela levava antes. E, puxa vida, agora eu sou feliz. Ao abrir uma gaveta, ela descobriu uma daquelas listas que o antigo marido exigia dela. Ela disse: mas puxa vida, o que eu estou fazendo hoje é exatamente o que eu fazia antes. Mas por que eu não estou estressada? Porque agora eu estou fazendo por amor.
essa é a diferença. Fazer por amor faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Servir a Deus por amor faz toda a diferença. A pessoa nem percebe que está assim, guardando a lei quando é por amor. É algo automático, vem do coração, é espontâneo. Por isso Jesus disse, olha, guardar a lei tem que ser um jugo suave. Ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vou colocar sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos promete coisas boas nesta vida, principalmente na observância de sua lei, por amor a Ti. Nós queremos guardar a Tua lei para que o Senhor possa nos abençoar. Ajuda-nos nesse item. Nós precisamos Te amar. Coloque esse amor em nosso coração. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que a lição de hoje tenha sido uma bênção para o seu coração. Amém.